Produtora de vídeo AD Filmes. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito revivi. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Graças a Deus. Continuemos com o hino de número 96. Se ao inimigo temes combater, se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor, e não mostras frutos ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus,
temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se de Deus Espírito Consolador traz a luz do céu divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se alegres fores a mansão sem par, ou enfrenta as trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, como nós anunciamos domingo, devido a não termos tido a escola dominical, nós hoje estaríamos estudando a lição que seria estudada no domingo. Então nós queremos aqui, para adiantar, né, já passar aqui, vamos ler a leitura em classe e o título da lição, que aí o nosso irmão que vai ministrar já vai entrar no assunto. O título da lição, quantos, aliás, já adquiriram a sua lição? Levanta assim, deixa eu ver, os que já adquiriram. Poucas pessoas têm, né? Os irmãos têm ali para vender a revista. Se você quiser adquirir, pode dar um sinal, ou se dirigir ali à mesa de apoio, tem a lição do mês, desse trimestre. Então vocês podem adquirir para você acompanhar e também estar participando das próximas escolas. O título da lição é Daniel, nosso contemporâneo. Vamos dizer todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Daniel, nosso contemporâneo. Mais uma vez, vamos lá? Daniel, nosso contemporâneo. A leitura está no livro de Daniel 1 e 2, 7, versículo 1 e 12, verso 4. Quem não tem a lição, você pode abrir a sua Bíblia e nós vamos fazer a leitura. Eu leio o primeiro versículo, depois os irmãos, cada um vai lendo, ou a igreja vai lendo, são apenas 4 versículos. Daniel, capítulo 1, vamos ficar de pé, irmãos? Daniel, capítulo 1, versículos 1 e 2, capítulo 7, versículo 1 e capítulo 12, versículo 4. Os irmãos estão indo ali, os irmãos ajude aí para... Ajude o irmão Saulinho ali para facilitar, né? Os irmãos estão adquirindo, isso é muito importante. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. No 1º ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Fecha estas palavras.
Graças a Deus. Nós vamos orar logo após. O irmão Leosmar vai estar ministrando essa aula na noite de hoje. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, para aprendermos a Tua Palavra. Meu Deus, aprendermos esse assunto de tamanha importância, meu Deus, da lição da nossa escola bíblica dominical. Meu Deus, que o Senhor venha abrir a nossa mente, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Meu Deus, abençoando também o professor que vai ministrar essa aula nesta noite, ó Pai. Ajuda de uma maneira especial, ó Deus, e nós te louvamos por tudo e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Consiste para nós um privilégio muito grande de podermos, em primeiro lugar, estar na casa de Deus e, em segundo lugar, que também é muito importante, estarmos aprendendo um pouquinho, juntamente com os irmãos, na santa e bendita palavra do nosso Deus. Nós fomos convocados, por assim dizer, pelo nosso pastor, para estarmos aqui nessa terça-feira, ministrando a palavra de Deus, embora eu gosto mais de ouvir do que de falar, viu, irmãos? Eu prefiro ouvir. Mas como foi nos dada essa incumbência, eu quero dizer aos irmãos com toda franqueza que eu fiquei feliz de receber também esta incumbência. Por quê? Porque as oportunidades nos chegam e nós temos que honrá-las, né? Se o pastor nos confiou esta oportunidade, é porque ele viu em nós algo que pudesse transmitir para a igreja. Embora nós não sejamos merecedores de nada, é a misericórdia de Deus que nos acompanha a cada dia. Amém? Bom, nós preparamos, irmãos, alguns slides que os irmãos irão acompanhar. Eu preparei esses slides exatamente porque eu sabia que na noite de hoje muitas pessoas não trariam suas revistas e os que não têm assim o hábito de comprar a revista não teriam em mãos uma revista para estar acompanhando a lição de hoje, para estar acompanhando esta aula no dia de hoje. Como já foi feito o apelo aí, poucas pessoas têm a lição em mãos, mas nós temos ali, os irmãos se sintam à vontade para estar adquirindo, como já foi dito, e os irmãos podem estar ainda neste culto, neste momento, acompanhando a lição, que eu acho que é algo muito importante. Mas se você não tem a lição, praticamente todo o resumo está feito nos nossos slides, que nós vamos estar transmitindo aí para os irmãos e mostrando. Talvez alguém até pode dizer, puxa vida, mas um culto de terça-feira, eu vim para a igreja terça-feira para mim assistir uma aula da escola dominical, parece que, né, para quem não é muito adepto à escola dominical, não parece ser uma ideia assim muito boa, né, pastor Wellington? Mas eu quero dizer para os irmãos que se pelo menos uma pessoa nesta noite mudar o seu conceito sobre a escola dominical, nós já sairemos daqui vitoriosos, amém, irmãos? Porque como estamos precisando, nesses últimos dias, estudar a palavra de Deus, como estamos precisando. Amém? Muitas heresias, muitos modismos têm entrado no meio do povo de Deus, exatamente porque nós não estudamos pouco a palavra de Deus. E a escola dominical é um momento de nós estudarmos a palavra de Deus todos os domingos, de manhã, com exceção, logicamente, dos domingos que tem algum evento na igreja, ou como foi no caso da eleição, nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Amém? E você é nosso convidado para estar aqui. Eu peço a você que se ligue no céu. Amém? Se ligue na palavra nesta noite, porque eu tenho certeza que Deus irá mudar conceitos aqui nesta noite. Amém? E talvez este, pastor Wellington, será um dos marcos na mudança da história da escola dominical em Rio Verde, né? Por muitos anos nós temos tido uma escola dominical com 30%, 40% de frequência. Quem sabe Deus vai tocar em vidas aqui, nós vamos passar a ter aí 80%, 90%, talvez até 100% de frequência na escola dominical. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Pelo menos os professores da escola dominical e os alunos que são assíduos disseram glória a Deus. Amém. Bom, irmãos, nós temos esta incumbência de falar sobre Daniel. Nesse trimestre, nós estaremos estudando este livro de Daniel. Nós encerramos agora, recentemente, o livro de Tiago. E aprendemos muito sobre Tiago. A cada lição que nós presenciamos, a cada lição que nós estudamos aqui nas manhãs de domingo, nós nos apaixonamos mais pelo livro de Tiago. E agora, a partir desta primeira lição de Daniel, eu pude sentir que Deus irá fazer obras grandes
na vida da igreja através do livro de Daniel. Porque conforme diz a nossa capa, que também está ali, Daniel nós vamos estudar sobre integridade moral e espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja de hoje, amém? Daniel não foi simplesmente escrito para aquela época, foi escrito principalmente para nós, contemporâneos, nós que estamos hoje aqui, vivendo e estudando esse texto, amém? Bom, nós queremos passar o próximo slide aí, que é o do texto áureo. Está lá, o texto áureo. O texto áureo, ele fala o seguinte, vamos ler todos juntos o texto áureo, irmãos? Vamos ler? 1, 2, 3. Quando, pois, virdes que é a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Mateus 24, versículo 15. Próximo slide da verdade prática. Todos juntos novamente. Daniel é um exemplo de perseverança na fidelidade à obra de Deus e de integridade moral, estimulando-nos a confiar no projeto divino. Amém? Bom, meus amados, este livro de Daniel, ou aliás, Daniel, ele viveu em um ambiente bastante parecido com o nosso, dos dias de hoje. Daniel viveu em um ambiente de praticamente grande apostasia espiritual. Temos apostasia espiritual, sim ou não, irmãos? Amém. Então Daniel viveu em uma época parecida com a nossa. Daniel viveu em uma época, viveu em uma terra estranha. Não está parecendo estranho esse mundo, irmãos? Sim ou não? Está parecendo muito estranho. Então Daniel também, por causa disso, viveu uma época bem parecida com a nossa. Daniel viveu em um lugar de fascínio, um lugar de oportunidades. Temos ou não temos um mundo aí fora cheio de fascínio e oportunidades? Sim ou não? Então, Daniel viveu, podemos dizer com certeza e com propriedade que Daniel é nosso contemporâneo, porque a nossa vida hoje, o nosso mundo de hoje, se parece muito com a Babilônia, que foi a terra onde Daniel viveu. Porém, antes de entrarmos especificamente nesta questão de como Daniel se parece conosco, ou por que o livro de Daniel é tão importante para os nossos dias, o comentador nos aperta muito, porque ele nos leva a um retrospecto de toda a história do povo de Deus, de toda a história, partindo de Abraão até Daniel. E eu confesso aos irmãos que fazer um retrospecto de praticamente mais de 1.400 anos, não é fácil, irmãos, fazer isso em apenas 30, 40 minutos. Mas vamos tentar, amém? Vamos para o primeiro slide, eu vou correr um pouquinho aqui, mas os irmãos acompanhem. Ok, irmãos? Eu tenho aqui o resumo dos slides, mas os irmãos vão acompanhando. Ano 2160, próximo slide aí. 2160, nasceu Abraão. Acompanhe isso que hoje você vai entender a história do povo de Israel, amém? Hoje você vai entender a Bíblia, em poucos minutos você vai entender praticamente todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia. Ano 2160 nasceu Abraão. Os irmãos conhecem a história de Abraão. Deus apareceu lá para Abraão e prometeu para Abraão que faria dele, que levantaria através dele uma grande nação. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, está lá na sua Bíblia, e você pode conferir e ler, está na sua Bíblia, quando Deus aparece a Abraão e promete isso a ele, dizendo: olha, Abraão, sai da sua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, levantarei através de você uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditos todas as famílias da terra. Então você é bendito em Abraão e eu também sou, amém? Vale um amém mais forte? Amém. Então, depois de Abraão, demorou, próximo slide, demorou um pouco, após alguns anos, a profecia se cumprir. Os irmãos conhecem e sabem a dificuldade que Abraão e Sara tiveram, porque Sara era estéril, mas eles tiveram uma dificuldade grande, em alguns momentos até em crer naquela palavra de Deus, naquela promessa de Deus, não é verdade? Tanto é que em um momento, Sara até propôs um atropelamento na promessa de Deus, e que deu consequências funestas, né?
através da escrava Agar, e a coisa não fluiu muito bem, né? Ismael nasceu e tudo mais, mas a promessa de Deus estava viva. Irmãos, eu quero fazer aqui um parênteses e dizer o seguinte: se Deus prometeu algo para a tua vida, confia, porque Ele vai cumprir, amém? Deus vai cumprir com a sua palavra. Então, no ano de 2060, quantos anos depois do nascimento de Abraão? Estão acompanhando, irmãos? 100 anos depois de Abraão, nasceu Isaac, que foi a primeira semente de Abraão. Então Isaac foi o filho da promessa. Isaac nasceu. Depois de Isaac, vamos para o próximo slide. Eu estou correndo um pouquinho aqui, irmãos, porque o mais importante nós temos para o final, amém? Depois de Isaac, no ano 2000, de Isaac e Rebeca, nasceram Esaú e Jacó. Aí começa uma história interessante entre Esaú e Jacó, porque o filho da promessa, quem era o filho da promessa? Os irmãos se lembram? Era o primogênito. Quem era o primogênito? Esaú era o primogênito, porém, questão de segundos apenas, porque eram gêmeos, nasceram praticamente juntos. Mas Jacó nunca se conformava com aquela situação. Jacó então forçou uma situação para tentar retirar a bênção do seu irmão. Porém, o negócio não funcionou muito, não é verdade, irmãos? Tudo que a gente força, assim, alguma situação, alguma barra, a coisa não funciona muito bem, né? E a coisa não funcionou muito, então Jacó teve que fugir. Mas no regresso, quando Jacó estava voltando para fazer novamente as pazes com seu irmão, né? Jacó era um homem que inclusive tinha intimidade com Deus. Em alguns momentos ele tinha visões de Deus, visões de escada, e anjos subindo e descendo, e visões tremendas, e revelações de Deus para a sua vida inclusive. Mas quando ele voltava para se fazer as pazes com seu irmão, o medo e o temor no coração se apoderou da vida de Jacó. Então ali no Val de Jaboque ele pôs todos para atravessar, suas mulheres, o seu gado, todo mundo, os seus criados, pôs para atravessar, porque naquele momento ele já era um homem muito rico e próspero, né? E ali no Val de Jaboque, então ele começou a orar e pedir, a clamar a misericórdia de Deus. Então ele viu um personagem divino ali naquele momento, e ele entrou em luta corporal com aquele personagem. E o personagem dizia: olha, o dia está rompendo, me solte porque eu tenho que ir. Ele falou: não te deixarei enquanto você não me abençoar. Então naquele momento, o nome de Jacó foi mudado, né? Naquele momento ele deixou de ser chamado Jacó, que significa enganador, e passou a se chamar Israel. Aí começa a história de Israel, viu, irmãos? Aquele mesmo Israel que está lá, onde a gente vê falar muito na televisão: o povo de Israel isso, o povo de Israel atacou a nação fulana e tal. É aquele mesmo Israel, amém? Mas até chegar onde chegou hoje, ou até chegar onde nós queremos aqui hoje, que é na questão de Daniel, muita coisa ainda aconteceu, amém? Vamos para o próximo. Jacó, já com o nome trocado por Israel, né? De Jacó nasceram quantos filhos? 12 filhos. 12 filhos. E um desses filhos quem era? José. Eu quero a participação dos irmãos. Amém? Um dos filhos era quem? José. Aí você já conhece bastante a história, porque é muito pregado, né? Que José foi vendido como escravo, né? O próximo slide aí, José foi vendido como escravo para o Egito, e lá no Egito ele prosperou. Por quê? Porque José também tinha intimidade com Deus. Diga comigo: José tinha intimidade com Deus, e não somente tinha intimidade, mas ele tinha fidelidade a Deus. Laços foram armados para José e José fugiu. Oportunidades apareceram, situações foram criadas, e José aproveitou aquelas oportunidades na direção de Deus e prosperou. Vocês conhecem a história de José, vocês sabem muito bem, porque é muito pregada a história de José, né? Mas quando, no próximo slide aí, no ano de 1870 antes de Cristo, até vale ressaltar para os irmãos que a contagem antes de Cristo, irmãos, ela vem diminuindo, é diferente da nossa contagem depois de Cristo, que vem aumentando, ok? Talvez você fale: puxa, mas começou lá no ano 2000 e tanto, já está no ano 1870, que problema é esse? É porque antes de Cristo ela vem diminuindo, amém, irmãos? Porque é antes de Cristo. Então, quanto mais
para trás, ou quanto mais antigo o fato, maior é o número. Ok, irmãos? Faz-se necessária essa explicação para que os irmãos entendam, né? Então, no ano de 1870 a.C., como havia fome na terra de Canaã, o que aconteceu? Todos os parentes de José desceram ao Egito. E aí é uma história longa que não é o foco da nossa mensagem de hoje, porque o nosso tempo aqui é bastante corrido. Mas o fato é que desceram, juntamente com os pais e os irmãos de José, 70 pessoas. 70 pessoas entraram no Egito, amém? Diga comigo, 70 pessoas. Vamos para o próximo. Ali no Egito, Deus já estava abençoando José, já tinha abençoado José, ele era próspero, estava muito bem, recebeu muito bem os seus familiares ali. Mas lá no Egito eles habitaram uma cidade, uma região chamada Gósen, e chegaram a 3 milhões de pessoas, se multiplicaram abundantemente naquela terra. Amém? 430 anos eles viveram no Egito. Mas no ano de 1520, Deus se sentiu incomodado e disse: eu preciso levantar um líder para resgatar o meu povo, porque o meu povo está sofrendo, o meu povo está escravizado. Mas eu quero abrir um parênteses e dizer para os irmãos que nem sempre o povo de Israel esteve escravizado no Egito, viu, irmãos? O povo de Israel viveu momentos de glória no Egito. Aquele faraó bonzinho que honrou José, honrava também os familiares, né? Mas aquele faraó bonzinho não viveu muito tempo, ele morreu, e quando ele morreu, outros faraós sucederam e foram escravizando aquele povo, escravizando ao ponto de Deus se sentir incomodado e dizer: preciso levantar um libertador para que retire com mão forte o meu povo lá do Egito. Amém? Até aqui os irmãos estão acompanhando ou não? Sim ou não, irmãos? Amém? É importante entender essa história para que vocês entendam a história de Israel e se encaixem, se situem lá na história de Daniel. Amém? Então vamos em frente. Deus levantou quem para libertar o povo? Deus levantou Moisés. Moisés teve toda a preparação no deserto. Primeiro ele foi criado nos palácios de Faraó, e os irmãos sabem a história e etc e tal. Mas Deus inclusive tirou o povo com mão forte. Próximo slide, no ano de 1440 antes de Cristo, Moisés, sob a ordem de Deus. Ordem de quem? De Deus. Moisés não fez nada sozinho, assim, ao seu bel prazer. Levantou um dia de manhã lá, olhou o sol e falou: sabe de uma coisa? Tá bom, tá um dia legal para mim ir lá no Egito tirar o povo de lá. Não, irmãos, Moisés, em alguns momentos, inclusive, ele relutou bastante em seguir aquela ordem de Deus, mas Deus estava dizendo para Moisés: vai que eu serei contigo. Mas Senhor, quando eu chegar lá, o que eles vão me dizer? Quem eu vou dizer quem me enviou? Eu falo: eu sou te enviou, aleluia, vai que eu serei contigo. Então, sob a ordem de Deus, no ano de 1440, Moisés retirou com mão forte o povo lá do Egito, o povo de Israel do Egito, e levou para onde? Para o deserto. Então inicia aí o governo teocrático. Amém? Diga comigo, governo teocrático. O que é o governo teocrático? Vamos para o próximo slide, vocês vão entender. Governo teocrático é Deus no governo. Amém? Olha, eu até escrevi aí no slide. Lá no deserto, irmãos, não tinha nada. Diga comigo, não tinha nada. Lá não tinha padaria, lá não tinha açougue, lá não tinha supermercado, lá não tinha loja, lá não tinha confecção, lá não tinha água, lá não tinha nada, gente, não tinha alimento, não tinha nada. Então aquele povo que estava no deserto dependia exclusivamente, diretamente de Deus para sobreviver. Ali no deserto não havia nada a não ser o milagre cotidiano de Deus para a vida daquele povo. Mas eu quero dizer para você com convicção e certeza, a Bíblia nos mostra que Deus supriu a necessidade daquele povo. Não faltou água, não faltou alimento, até carne. Quando aquele povo pediu, Deus mandou codornizes ali para aquele povo. Havia maná, havia alimento, havia fartura. Aquele povo não sofreu fome, aquele povo não padeceu frio, porque durante a noite, o deserto inclusive, irmãos, regiões muito secas, quem estuda meteorologia sabe disso.
disso. Regiões muito secas, a diferença de temperatura é muito grande entre o dia e a noite. Mas à noite, quando a temperatura caía muito bruscamente ou fortemente, Deus mandava ali uma coluna de fogo para aquecer o povo, e durante o dia Deus mandava uma nuvem para servir de sombra para aquele povo. Então Deus cuidou. Se você crê que Deus cuida de você e da sua família, diga amém e aleluia, e glorifique a Deus nesta noite, porque Deus cuida, aleluia. Eu creio, irmãos, como Deus cuidou daquele povo no deserto, embora hoje nós vivemos na época da graça, né? E na graça é um pouco mais democrático do que a teocracia, embora eu como cristão, ou como servo de Deus, eu tenho que ter Deus como meu rei, como meu Senhor, e depender de tudo exclusivamente de Deus, né? Mas eu creio que da mesma forma que Deus cuidou daquele povo no deserto, Deus está cuidando de mim e da minha família nos dias que nós estamos vivendo. Amém? Vamos à frente, nós temos que chegar lá em Daniel. Vamos para o próximo aí. Moisés então morreu no ano de 1400 a.C. e Deus levantou Josué e através dele fez o povo entrar na terra prometida através de Josué. Diga, Josué levou o povo à terra prometida. Aí, os irmãos que são estudantes da Bíblia conhecem as vitórias, as conquistas de Josué, começando por Jericó, travessia do Jordão e etc e tal. Irmãos, até fazendo aqui uma pequena vírgula aqui no assunto, eu quero dizer o seguinte. Vamos pensar comigo aqui, irmãos. Um povo que viu tanto milagre que Deus fazia e proporcionava. Era mar se abrindo, era coluna de fogo à noite, como eu já disse, nuvem durante o dia, e milagres tremendos, codornizes, terra se abrindo e engolindo pessoas que se rebelavam contra Deus, e mesmo assim, em alguns momentos eles se voltavam, né, para fazer coisas contrárias à vontade de Deus, como foi naquele exemplo do bezerro de ouro, e outros exemplos mais dentro da Bíblia Sagrada que nós vemos. Era um povo de dura serviço, um povo do coração muito duro, né? Por isso que Jesus falou o seguinte, falou, olha, milagre não adianta muita coisa não. Eu estou parafraseando aqui, viu, irmãos? Milagre não adianta muita coisa não, Tomé. Sabe por quê? Se você viu os cravos aqui nas minhas mãos, você creu porque viu, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram, aleluia. Meu amado, minha amada, se você nunca viu um anjo, como eu também nunca vi um anjo, mas eu creio que anjos existem, e eles estão a serviço de Deus, para me proteger, para me guardar, para me livrar, eu sou bem-aventurado, aleluia. Se você nunca viu um cego enxergar, mas você crê que Deus tem esse poder, você é bem-aventurado, e Deus está na sua vida, aleluia. Oh, glória a Deus. Mas chegou o fim de Josué também. Inicia-se então através de Josué o período dos juízes. Está lá já no próximo slide. Está lá, período dos juízes, o qual Deus ainda estava no poder. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Deus ainda estava no poder. Porém, Deus falava com o povo através dos juízes. Os juízes eram a autoridade de Deus na terra. Amém? Mas o povo, descontente com a teocracia, descontente com a forma de Deus lidar, porque sabe, muitas vezes nós questionamos Deus, irmãos, como humanos, nós temos essas falhas. Muitas vezes nós até colocamos Deus no canto da parede. Eu já vi até algum pregador dizer que isso é possível e é normal, embora eu não concorde com isso, mas eu já vi pessoas colocando Deus, você tem que fazer, porque por causa disso, põe Deus contra a parede, né? E o povo naquela época também não estava satisfeito com a forma que Deus estava conduzindo a coisa. Amém? Então o que eles fizeram? Deus, nós queremos um rei. Deus, mande um rei. Nós queremos um rei. Nós queremos um rei aqui, ó, que nós possamos vê-lo, que nós possamos reverenciá-lo, que ele possa mandar na gente, que ele possa ter o domínio sobre a gente. Deus disse, para que vocês querem um rei? Está funcionando tudo bem assim. Está tudo ok. Deixa esse negócio de rei para lá. Os juízes estão aí já para julgar, para resolver todos os problemas. Não, mas nós queremos um rei, nós queremos um rei. Então Deus levantou quem? Deus levantou Saul. E note, irmãos, que embora Saul teve uma história trágica no fim, mas foi levantado por Deus, amém?
Não podemos dizer, Saul foi um rei que desfez a vontade de Deus e colocar Saul como a pior espécie da humanidade. Não, Deus levantou Saul. Porém, quando o governo humano, preste atenção nisso, quando o governo humano é implementado e o de Deus é deixado de lado, a coisa se desfarela. Amém? A coisa se bagunça completamente. Porque depois de Saul, nós temos aí no próximo slide. Depois de Saul, houve 3 reis, 2 reis, aliás, com Saul 3, dentro de Israel unificada, ok? Eu estou tentando simplificar o máximo aqui para os irmãos entenderem. Dentro da Israel unificada, houve 3 reis principais, né? Houve alguns que queriam tomar o poder, reinaram ali por pouco tempo, etc e tal, mas os principais foram quem? Foi Saul, Davi e Salomão. Então, a coisa complicou mesmo, a coisa começou a complicar mesmo, quando, está aí no próximo slide, após 120 anos da instituição do reinado humano, após 120 anos, Salomão morreu, né? Então, Salomão morreu no ano 931 antes de Cristo, porém nessa época Israel ainda era uno, ou seja, Israel ainda, as 12 tribos eram juntas, unificadas, não havia divisão. Porém, no próximo slide nós vamos ver que quando Salomão morreu, entrou Roboão, filho de Salomão. E aí a coisa complicou totalmente, porque Roboão era um homem mau, um homem que não temia os princípios divinos, um homem que fugia completamente dos ensinos que ele havia aprendido com seus pais e avós, um homem que não tinha os princípios de Deus na vida. Então a coisa se complicou todinha. E sabe o que aconteceu? Israel foi dividido, reino do norte e reino do sul. Amém? Então no ano em que quando Roboão entrou no poder, foi pouco tempo depois, os reinos foram divididos. No reino do norte ficaram 10 tribos. No reino do sul, está aí no próximo slide, não sei se está para os irmãos ver o mapa. Os irmãos estão vendo aquela linha laranja? Estão vendo, irmãos? Lá é o reino do norte, cuja capital era Samaria. E no reino do sul, está aqui as 2 tribos que ficaram com o reino do sul, que foi a tribo de e a tribo de Judá. Amém? Essa história toda está na nossa lição, irmãos. Eu não estou aqui tentando preencher o tempo. Aliás, eu estou muito apertado com o tempo, viu, pastor Eto? Porque a lição é muito abrangente. Estou correndo aqui para nós ganharmos tempo. Então, o reino do sul ficou Israel, aliás, ficou Judá e Benjamim. Próximo slide, nós vamos ver que o reino do norte nunca teve, preste atenção nisso, o reino do norte nunca teve um rei piedoso. Passaram por ele 19 reis em 8 dinastias, durou até o ano 722 a.C., quando foi conquistado pela Assíria, mas nunca mais se levantou, nunca mais se ouviu falar em reino do norte. A Assíria conquistou e pronto, acabou. Amém? Estão entendendo, irmãos? Porém, o reino do sul, como tinha uma linhagem mais forte de Davi, e Davi era um homem que temia muito a Deus, ali havia servos de Deus no reino do sul, viu, irmãos? Ali houve assim um período de alternância, né? Está no próximo slide aí. Durou um pouco mais, durou até o ano 606 ou 605, essa dúvida sobre a data exata não existe, né? Mas foi entre 606 e ano 605, ele que durou o reino do sul, formado por Judá e Benjamim. Possuiu 20 reis, alguns bons, outros ruins. Uns temiam a Deus e outros não, e seria foco para um outro estudo bíblico, né? Mas o fato é que dentro do reino do sul havia pessoas que temiam a Deus, haviam pessoas da linhagem de Davi que serviam, que reverenciavam a Deus, que estavam convictos do que Deus podia fazer. Amém? Então foi nesse momento, nesse fim do reino do sul, quando no ano 623 aproximadamente, lá no reino do sul, nasceu quem? Daniel, que é o foco da nossa
lição nesta noite, amém? Daniel nasceu aproximadamente no ano 623 antes de Cristo. Agora note que o rei Josias, que era o rei que dominava quando Daniel nasceu, que era o rei que governava o reino do sul quando Daniel nasceu, era um rei, irmãos, piedoso, um rei que tinha o coração voltado para Deus, um rei crente, um rei que tinha realmente convicção do que Deus podia fazer, do que Deus podia realizar, né? Então, o rei Josias foi um rei muito bom, que soube ensinar para o povo os princípios de Deus. E eu vejo Daniel então sendo ensinado por seus pais, dizendo: olha, o rei está dizendo aí, o que ele está dizendo é verdade, Deus fez grandes coisas por essa nação, Deus tirou essa nação com mão forte lá do Egito, nós temos que crer em Deus, porque Deus é o poderoso, Deus é o que domina, Deus é que tem poder e o domínio sobre as nossas vidas. Daniel foi ensinado dessa forma desde a sua tenridade. Valeu, amém? Estão acompanhando, sim ou não? Então, Daniel foi ensinado os princípios de Deus. Havia muitas pessoas ali com essas convicções e com esses princípios. Faço um parênteses aqui para dizer o seguinte: há muitas pessoas que dizem: a igreja esfriou, a igreja está se acabando, mas nós não vemos mais milagres. Eu quero dizer que entre nós há muitas pessoas que têm convicção da sua fé, que têm certeza da sua fé em Cristo Jesus, que têm convicção que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, que têm convicção que um dia Jesus irá voltar nessas nuvens para arrebatar a igreja, aleluia. Então não estava totalmente perdido, gente. Havia pessoas com convicções ali naquele reino. Havia pessoas com certeza ali naquele reino. Mas algo de trágico aconteceu. A Bíblia fala que, em 2 Reis, capítulo 23, versículo 24, a Bíblia fala que Jerusalém foi sitiada e foi tomada pelo Egito através do faraó Neco. Ele conquistou Jerusalém e colocou Jeoaquim como rei em Jerusalém. Joaquim era um homem perverso, um homem maligno, um homem distante, tinha um coração distante de Deus. Por que Joaquim foi colocado? Porque Neco conseguiu vencer Josias em uma guerra, e Josias, o filho de Josias, Joacás, tentou assumir o trono do pai, mas não teve condição de assumir, politicamente, psicologicamente, moralmente até também, não teve condição de assumir, e durou apenas 3 meses. Então, quando isso aconteceu, Jerusalém agora estava enfraquecida, Jerusalém agora estava combalida numa situação difícil. Então Neco veio e terminou de conquistar Jerusalém, né? E colocou lá como governo naquela Jerusalém, em Jerusalém colocou Joaquim, que era um homem também que não servia a Deus, um homem do coração duro. Faço novamente um parênteses para dizer: independente da pessoa que estiver a partir de 1º de janeiro, ou a partir agora do 2º turno, lá em Brasília, no comando do nosso país, isso não vai fazer diferença na sua convicção de fé, isso não vai fazer diferença na sua certeza. Pode ser Dilma, pode ser Aécio, pode ser quem for, porque se você é convicto do que Deus tem para você na sua vida, das coisas que Deus opera na sua vida, do milagre que Deus tem para a sua casa, pode ser quem for que estiver lá, que não vai alterar as suas convicções. Foi assim com Daniel, e será assim conosco, aleluia. Amém, irmãos? Eu acho que vale um amém mais forte, gente. Porque nós estamos, pastor Wellington, em dias de muitas perguntas. Por quê, meu Deus? Por quê? Tem alguém que pergunta no WhatsApp: mas cadê as profecias? Cadê as profecias, irmãos? Calma lá, a profecia pode se cumprir agora, pode se cumprir daqui 10 anos, pode se cumprir daqui 50 anos. Amém, irmãos? Não vamos colocar Deus contra a parede, ok? Vamos para o próximo. Está lá já. Enquanto o Egito e a Síria brigavam entre si, que a Síria, vocês se lembram, conquistaram o reino do... Estão acompanhando, irmãos? Do norte. Enquanto eles se degladiavam, enquanto eles se brigavam entre si, o Egito e a Síria, o que aconteceu? Deus levantou uma nação
que até então não era muito, tinha praticamente pouca expressividade, era pouco conhecido naquela época. Deus levantou quem? Babilônia. Babilônia foi a nação que Deus usou para mostrar o seu poder na vida de Daniel e na vida de Israel de uma forma geral. Babilônia conseguiu vencer o faraó Neco, sitiou Jerusalém, tomou Jerusalém, e então Babilônia venceu Neco e tomou posse de Jerusalém, e fez ali Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, fez 3 investidas contra Jerusalém. Está lá. No ano 606 a.C., levaram os ricos, os nobres, os da linhagem real e os jovens, e levaram também os vasos do templo. Olha, irmãos, é muito triste isso, não é? Levaram inclusive os vasos do templo, coisas sagradas, levaram lá para uma terra pagã. E levaram aqueles jovens. Daniel nessa época tinha aproximadamente 17 anos. Foi levado cativo. Daniel, muitos dos seus amigos, pessoas tementes a Deus, ou não, né? Nessas 3 investidas, ele levou no ano 597, está no próximo slide, levou outros também, nessa época levou Ezequiel também, e foi inclusive o ano da rendição de Joaquim, que não suportou a pressão e se rendeu. Depois, no ano de 596, ele terminou de levar todos os nobres, os ricos, os inteligentes, os jovens. Sabe quem ficou para trás de Jerusalém, irmão? Sabe quem? Somente os velhinhos e os aleijados, ou aquelas pessoas extremamente pobres que viviam na sarjeta, na penúria, ficaram em Jerusalém. Mas então toda a cabeça pensante de Jerusalém agora estava onde? Estava lá na Babilônia, em terra estranha, em terra diferente, em terra que não era a sua, né? Em terra totalmente fora da conjuntura. Esse povo agora tinham sido levado para a Babilônia. Estavam lá. Na Babilônia, preste atenção nisso. Na Babilônia, onde Daniel estava, havia beleza. Diga comigo, beleza. Havia segurança. A cidade era tão segura, mas tão segura, que haviam muros fortificando aquela cidade, nos quais podiam passar 3 carros, um do lado do outro, podiam passar nos muros de Babilônia. Aqueles muros tinham 1.200 torres, pensa, irmãos, 1.200 torres, cada torre daquelas com guardas armados. O que Nabucodonosor estava querendo dizer? Aqui há segurança, aqui ninguém vem peitar não, porque vai ser derrotado, se vier aqui vai ser derrotado, porque aqui tem segurança. 1.200 torres, havia jardins, havia muita fartura, havia manjares, havia banquetes, era um país muito rico. Ficou conhecido, inclusive, como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Até hoje é considerado como os jardins suspensos da Babilônia, são considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quem já leu isso em história? Levante assim a mão. Todos, vocês estão ruins de história, hein, gente? Mas vocês já ouviram falar nas 7 maravilhas, né, do mundo antigo, né? Inclusive inventaram agora há pouco tempo as 7 maravilhas do mundo moderno, né? E colocaram lá o Cristo Redentor, uma estátua, né? Como sendo uma das maravilhas do mundo moderno. Maravilha é o meu Jesus vivo, ressuscitado, que ao 3º dia ressuscitou e hoje está assentado à destra de Deus, vivo, intercedendo por nós, aleluia. Isso é maravilha, irmãos, amém? Então isso que é a maravilha do mundo moderno. Mas os jardins suspensos da Babilônia foram considerados. Então Daniel estava, olha, preste atenção nisso aqui, olha aqui para mim, por favor. Eu já estou quase encerrando, viu, irmãos? Mas preste atenção nisso aqui. Daniel estava em um ambiente propício para a corrupção. Daniel estava num ambiente propício para se esquecer de Deus. Daniel estava num ambiente propício para se afastar dos princípios e dos caminhos de Deus. Daniel, conforme nós dissemos lá no começo, Daniel estava em uma terra estranha, em um povo estranho, um lugar bonito, um lugar cheio de glória, um lugar onde havia mulheres à vontade, se ele quisesse, porque Daniel passou a fazer parte ali da administração do governo, né? Daniel tinha
tudo às suas mãos. Daniel tinha inclusive os manjares do rei, mas ele disse: eu não quero me contaminar com os manjares do rei, eu quero me manter fiel a meu Deus, a tudo que eu aprendi na minha infância. Aleluia. O nome de Daniel vem do hebraico, que significa Adonai, Deus é o meu juiz. Olha, irmãos, o quanto é importante nós, pais cristãos, inculcar no coração e na mente dos nossos filhos os princípios de Deus na mente deles. Amém? Não perca a fé, meu irmão. Não perca a fé, minha irmã. Continue ensinando, continue insistindo, continue falando, continue pregando para os seus filhos, continue ensinando a palavra, continue orando por eles, porque vai ter resultado, vai dar certo, gente. Em nome de Jesus vai dar certo, porque a palavra de Deus não cai por terra. E quem crê assim, diga um amém bem forte. A palavra de Deus não cai por terra, vai dar certo em nome de Jesus. Então, tudo que Daniel aprendeu com seus pais, lá na época do rei Josias, agora ele estava colocando em prática. Foi ensinado desde a sua tenridade a supremacia e o poder de Deus sobre as nossas vidas, né? Está lá em 2 Crônicas 34, versículo 33, o que o rei Josias fez. Depois os irmãos podem ler em casa. Então, para resumir um pouquinho aqui o que nosso comentador deixou escrito, obviamente não dá para destrinchar, viu, pastor, toda a lição aqui, mas nós queremos dizer o seguinte: o livro de Daniel, ele é dividido em dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto histórico. Até o capítulo 6, Daniel escreve sobre os acontecimentos que estavam acontecendo ou que aconteceram, amém? Mas dentro desses acontecimentos históricos haviam também profecias de coisas por vir, ok? Mas do capítulo 7 em diante, até o final, Daniel escreve sobre as coisas do porvir. Daniel então começa a profetizar sobre coisas que não haviam acontecido ainda e que poderiam estar acontecendo. Então, só para que os irmãos possam se situar, e nós vamos estar estudando isso no decorrer do nosso trimestre, não é verdade? Todo o livro de Daniel, vocês vão entender isso. A primeira parte é sobre os acontecimentos reais, ou seja, a primeira parte é a parte histórica, e a segunda parte é a parte profética do livro de Daniel. O último slide, o próximo. Por que nós saímos de casa numa terça-feira para estudar sobre Daniel? Por que será que eu, tão eloquentemente, e o nosso comentador também, da nossa revista, Elianai Cabral, com tanta eloquência quisemos, né, vamos dizer assim, trazer para vocês o livro de Daniel, para que nós pudéssemos estudar? Por quê? Por que será que o livro de Daniel, eu faço a pergunta ali, por que o livro de Daniel é tão urgente para os nossos dias? Por que será? Vamos tentar explicar algo aqui para os irmãos, para que nós possamos encerrar nesta noite. O livro de Daniel mostra para nós, em primeiro plano, a supremacia. Mostra em primeiro plano os assuntos e a supremacia de Deus para com os homens, amém? Deus tem a supremacia, Deus tem o comando na sua vida, da sua vida e da minha vida, da terra, do cosmos. Deus tem o comando de tudo. Deus tem a supremacia na sua mão. Ele mostra, o livro de Daniel mostra a soberania de Deus. Então, por que é importante os dias de hoje? Porque nós estamos tendo que voltar, meus amados, a reconhecer a supremacia e a soberania de Deus. Muitos de nós estamos querendo andar a nosso bel prazer. Muitos de nós estamos querendo levar os nossos pés aonde o nosso livre-arbítrio vai. Embora nós tenhamos sim o livre-arbítrio, mas o crente lavado e transformado por Jesus Cristo, ele tem que entender e tem que saber que nós agora somos novas criaturas. Nós não andamos mais de acordo com os ditames deste mundo, mas andamos de acordo com a supremacia e a vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia.
Deus tem o domínio, Deus tem a supremacia. Mas acima de tudo também, o livro de Daniel é importante para os dias de hoje, porque nós estamos vivendo uma época de grande perda moral. As pessoas têm se deteriorado na questão da moralidade. Aliás, existe uma expressão que hoje tudo é relativo, não é verdade? Quando você vai falar que homem tem que casar com mulher e mulher tem que casar com homem, alguém vira para você e diz: isso é relativo. Isso é relativo, porque uma família pode ser constituída por 2 mulheres. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos que entender que a família criada por Deus tem moral, tem moralidade, e nós temos que ter coragem de falar isso, gente. Nós não podemos aceitar a imoralidade que está por aí. A imoralidade está tão grande que eu acho que a única diferença que existe entre Sodoma e Gomorra, comparado aos nossos dias, é que os nossos dias está pior do que Sodoma e Gomorra. Essa é a diferença. Está pior. Muito pior do que Sodoma e Gomorra. E Deus ainda não acabou com tudo, sabe por quê? Porque você está aqui ainda, você é luz neste mundo, você é lavado, é remido pelo sangue de Jesus, e você é luz neste mundo. É por isso que Deus ainda está dando uma chance para a humanidade. O salmista, no Salmo capítulo 11, versículo 3, ele diz o seguinte: quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? É uma pergunta, vamos refletir nesta noite. Os fundamentos da moralidade estão destruídos, irmãos, sim ou não? Sim ou não, gente? Os fundamentos estão destruídos, gente. A imoralidade está muito grande. A desonestidade, a mentira. Estamos vivendo uma época caótica quando se trata de imoralidade. Mas quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Eu vou responder para você. Sabe o que você pode fazer? Permaneça fiel, permaneça fiel, permaneça fiel. Não se corrompa, não se corrompa, não se venda. Permaneça fiel, porque é isso que Deus quer para a sua vida. Aleluia. A mensagem de Daniel é urgente porque ela faz uma radiografia da nossa vida. Ela nos faz refletir quem somos. Ela nos coloca em xeque. Ela nos confronta. A mensagem de Daniel nos confronta e faz nós pensarmos quem somos como cristãos. Faz nós refletirmos qual a nossa atitude diante desse mundo. A mensagem de Daniel ela é urgente para os nossos dias, porque mostra a necessidade de nós buscarmos sabedoria de Deus para resolvermos todos os problemas. Ah, pastor, como tem gente neste mundo que quer resolver o problema no braço? Eu sou crente, mas não pisa no meu calo não, porque se pisar no meu calo a coisa, ai, 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 ai. Quem já ouviu isso, irmãos? De Deus nós temos sabedoria para resolver os problemas. Deus dá sabedoria ao seu povo, aleluia. Se você tem sido bombardeado por problemas sem solução, se você tem sido bombardeado por questões que às vezes você mesmo não consegue responder, peça sabedoria a Deus que Ele vai te dar. É esta a mensagem para os nossos dias, aleluia. A mensagem de Daniel é urgente porque nós não podemos nos contaminar com os manjares oferecidos por este mundo. A mensagem de Daniel é urgente porque mostra a necessidade de nós fazermos boas amizades. Ah, como que tem crente fazendo amizade com o mundo. Ah, como tem crente trocando mensagens com o mundo. E a Bíblia diz que comunhão há entre o ímpio e o justo. Que comunhão há entre a luz e as trevas. Mas como tem gente que está brincando com o perigo e fazendo amizade com pessoas do mundo. Não estou dizendo aqui para ninguém virar a cara para as pessoas, mas a amizade que você tem que ter com o mundo é pregar e falar de Jesus para ele, amém, irmãos? Não é estar sentado na roda dos escarnecedores, participando de banquetes dos escarnecedores. Mas Deus está dizendo para nós, a exemplo de Daniel. Daniel tinha Ananias, Misael e Azarias, que mesmo tendo sido lançados na fornalha de fogo ardente, não negaram o seu Deus, foram fiéis até o fim. Nós vamos morrer na fornalha se for preciso, mas eu tenho convicção de que Deus vai entrar na fornalha conosco, aleluia. Daniel tinha amigos assim, amigos de oração, companheiros que comungavam a mesma fé. A mensagem de Deus é urgente, porque nós temos que ter coragem de falar a verdade, gente.
Daniel chegava para o rei e apontava o dedo para o nariz dele, dizendo: olha, a mensagem de Deus é essa estátua representa o teu reinado, a tua cabeça é de ouro, o teu peito é de prata, de bronze, de ferro, os seus pés são de barro, mas vai surgir uma pedra, não feita por mãos humanas, não trazida por mãos, por qualquer tipo de mão, vai esmiuçar os pés dessa estátua, e este é o seu reino, rei, que está sendo passado diante de Deus. Olha, irmãos, a coragem de chegar diante do rei e falar um negócio desse. Ele podia morrer ali naquele momento, mas eu não sei porquê, não sei se talvez um misto de medo ou de admiração por Deus ter revelado certinho o sonho, e não somente o sonho, mas revelado o porquê daquele sonho. O rei, vestiu Daniel de glória e colocou ele como o terceiro do reino, mas não adiantou nada porque morreu. Amém? A coragem de falar a verdade e dizer para Nabucodonosor: olha, Deus está dizendo que este sonho é que você não vai dar a glória a Ele, você vai pastar capim, você vai virar um animal, vai pastar capim por um período, mas o dia que você lá pastando capim, você reconhecer que Deus é Deus, olhar para cima e reconhecer que Deus é Deus, Deus vai restituir novamente o teu reinado. E assim aconteceu. Ele virou praticamente um animal. Ali a Bíblia diz que os seus pelos cresceram, as suas unhas cresceram, e ele ficou como um animal ali pastando capim. Mas eu quero dizer que um dia ele olhou para o céu e disse: eu reconheço que Deus é soberano, Deus é Deus. E a Bíblia diz que Deus restituiu ele ao seu reino novamente. É coragem, irmãos, de dizer a verdade. Muitas vezes nós somos covardes. Não, esse negócio aí pode pegar mal, talvez, alguém pode falar que crente não sei o que e tal, e não falamos a verdade. Tem que falar a verdade, gente. Daniel tinha essa coragem, é por isso que a mensagem dele é urgente para os nossos dias. Coragem de dizer, o dedão lá escrevendo na parede: pesado fostes e achado em falta, e hoje Deus está passando o teu reino. Coragem de dizer. Então a mensagem de Daniel é uma mensagem atual, porque ela nos confronta a viver uma vida certa, uma vida reta, uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus acima de todas as coisas, uma vida realmente de certeza das coisas que estão por vir. Aleluia. Por isso a mensagem de Daniel é atual. Ela é tão atual para os nossos dias, porque nós estamos precisando muito, pastor Wellington, de crentes que não tenham medo da fornalha, de crentes que não tenham medo da cova dos leões, de crentes que tenham convicção de que Deus talvez não te livre da fornalha, mas Deus pode entrar com você lá na fornalha. De crentes que tenham convicção de que talvez Deus não te livre lá da cova dos leões, mas Deus vai entrar com você lá na cova dos leões, e vai fechar a boca dos leões e mostrar o seu poder e o seu milagre. Nós estamos precisando nesses últimos dias de pessoas com certeza, de pessoas com convicções, de crentes. Deus procura nesses últimos dias crentes que realmente queiram empunhar a bandeira ensanguentada do Calvário e dizer: nós estamos em pleno século 21, mas mesmo em século 21, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus transforma, porque Ele transformou a minha vida. Aleluia. É por isso que a mensagem de Daniel é atual para os nossos dias. Coloquemos-nos de pé. Se você tem convicção de que você precisa, venha para a escola dominical, gente. Não fique em casa nos domingos, não. Venha. Você vai aprender muito durante esse trimestre. E agora nós vamos orar e pedir a Deus esta convicção, esta certeza, esta fé que Daniel teve. Mesmo dizendo: olha, quem não adorar a estátua vai morrer. Quem não se prostrar vai morrer. Eu não me prostro, eu não me rendo, eu vou continuar adorando e orando ao meu Deus. Aleluia. Mesmo dizendo: olha, vocês vão ser lançados na fornalha, eu não estou me preocupando com fornalha, porque eu sei que o meu Redentor vive, o meu Deus vive, e Ele vai me livrar da fornalha. Aleluia. Se você há muito tempo não sentiu esta convicção de fé no seu coração, eu te desafio agora a falar com Deus
e a orar e pedir misericórdia a Deus para a sua vida, e pedir a Deus que incendeie novamente o seu coração com a chama do Espírito Santo, e que a partir de hoje você seja uma pessoa mudada, que você seja uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Quem crê assim, levante a sua mão e comece a orar comigo. Soberano e eterno Deus, nós estamos na tua presença, ó Pai querido, e na tua presença, ó Pai, nós temos confiança de falar a verdade, ó Deus. Por isso nós pedimos nesta noite, ó Deus, incendeie esses corações com esta certeza, incendeie estas vidas, ó Pai, com esta convicção de que estamos precisando nos últimos dias de homens e mulheres que possam empunhar a bandeira ensanguentada do Calvário e que possam ter coragem de falar a verdade, ó Pai. Nós oramos e pedimos ao Senhor que sempre esteja conosco, ó Pai. É a nossa oração, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome eterno de Jesus. Que Deus possa abençoar os amados irmãos. Eu agradeço grandemente a oportunidade dada pelo nosso pastor, e peço aos irmãos, viu irmãos, encarecidamente, eu não estou fazendo isso aqui a pedido dos nossos superintendentes da escola, mas vinha para a escola dominical. Eu trabalhei com escola como superintendente mais de 10 anos aqui no Templo Sede. Eu amo a escola dominical, por isso eu peço aos irmãos que venham, né? Estamos aí com o propósito de aumentar o número de frequentadores da escola dominical, então venha. Nesse trimestre você vai aprender muito com Daniel e nos outros também subsequentes, e você vai adquirir gosto pela escola dominical e vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Quantos estão alegres, satisfeitos por esta mensagem, por esta aula de hoje? Graças a Deus. Que Deus continue nos abençoando. E realmente nós queremos reforçar aqui o pedido, convite do nosso irmão Eleusmar. Venha para a escola dominical, venha participar. Nós sabemos e vemos o interesse dos irmãos, os professores. Inclusive nós estaremos fazendo daqui uns dias uma pequena mudança no sentido para dinamizar mais a escola dominical. E nessa escola de líderes também que nós iniciaremos no próximo sábado, será também uma forma de nós estarmos descobrindo também pessoas com facilidade, pessoas com interesse, com chamado para serem professores, para estarem ajudando, trabalhando nos departamentos. Então faça isso. O primeiro passo é a escola dominical. Venha aprender, venha. Talvez alguém diga, mas é domingo, é difícil. Mas compensa você estar aqui. Até quero, porque eu sei que às vezes quando a gente fala, alguém pode dizer, mas eu vim na escola e não vi o pastor. Eu vim na escola e não vi o pastor. Eu sempre tenho justificado para os irmãos, geralmente nós temos uma festividade num local, temos uma viagem para fazer, às vezes vamos na parte da manhã, numa congregação, sempre a gente justifica para os nossos superintendentes, professores, ou principalmente o superintendente, porque às vezes eu vou no sábado, o pastor Hermógenes de repente vai atender outro local, o pastor Marivaldo pela mesma forma, mas eu já disse que eu não fico na cidade, muito raramente. Às vezes acontece de chegar tarde, né, e a gente perder o horário, mas mesmo atrasado a gente faz esforço para vir. Mas não por isso, irmão, venha para a escola dominical. Deixa de ouvir às vezes o que alguém fale, alguém às vezes critique por aí, mas venha participar da escola dominical. Tem pessoas que criticam, não vou na escola dominical porque o nível dos professores, eu acho que o nível do professor é muito baixo. Então venha preparar, né? Quem sabe você vai dar aula, né? Tem gente que não serve, é tão acima, né? E não serve às vezes. Irmãos, qualquer um que estiver aqui na frente para falar a palavra de Deus, né? Nós sabemos que é o Espírito Santo que capacita, e os professores têm sim, né? Esse momento de entrosamento, de preparo. Inclusive é uma das coisas que nós vamos exigir, né? Que o professor prepare a aula, que esteja no assunto da escola dominical, como nós ouvimos hoje, pastor Eleusmar, né? Ministrando no assunto. É bem verdade que uma hora ou outra
algum professor não está bem preparado, aí ele começa a viajar, né? Fala assunto que não tem nada a ver, aproveita a oportunidade que está ausente o professor titular, e ele vem, às vezes fica trazendo assuntos que ele gostaria de falar, às vezes até mal, falar mal da administração da igreja, falar mal do andamento da igreja, falar mal do irmão que às vezes ele teve um probleminha. Aproveite-se, mas isso aí, casos isolados, e quando acontece, ou se caso acontecer isso, é automaticamente chamado a atenção e é retirado de dar aula. Não é isso, meu Deus, o pastor Hermógenes, irmãos, porque não é lugar, aliás, não só na escola dominical, mas em púlpito, né, não é lugar de eu desabafar. Eu tive uma coisinha contra o pastor Hermógenes, aí eu pego e falo, o pastor Hermógenes está aqui, é o que eu ó, e falo indiretamente, se eu tenho alguma coisa, eu vou chegar nele, conversar, falar com ele. Mas então, irmãos, nós falamos isso porque logo, hora ou outra, escuta alguém dizer, não vem na escola dominical, porque o nível dos professores, eu não venho porque não está dentro do assunto da escola dominical. Irmãos, às vezes, se for preciso, né, de repente, algo de necessidade, até mesmo impulsionado pelo Espírito Santo, pode sair sim do assunto, né? É algo esporádico que acontece, e se o Espírito Santo quer fazer, ele faz, né? E ele faz bem melhor do que a gente. Então, nós queremos melhorar cada dia mais o nível da nossa escola dominical. Nós temos aí incentivado os irmãos para aprenderem. Nós temos uma viagem agora, que é no ano que vem, né? Os irmãos vão para aprender, e um ano quase de antecedência, os irmãos pagando alguma coisa, a igreja ajudou, né, vai estar ajudando, para que os irmãos realmente aprendam. Nós vamos, nesse próximo ano estar preparando, sim, investindo mais no pessoal, para que possamos ter pessoas preparadas, pessoas realmente prontas para ensinar, e nós estaremos aqui aprendendo, isso é muito bom. Nós vamos louvar a Deus com o hino e vamos contribuir com as nossas ofertas. Hino 108. Vamos contribuir com alegria, com entusiasmo, e louvando ao Senhor e contribuindo. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor. Vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes, para Jesus olhai, pela fé sempre sim lutai, ao inimigo o combatei, o evangelho anunciai. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti e mim o
caminho a luz verás, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Glória a Deus. Onde estão os dirigentes das nossas congregações? Fique de pé, todos os dirigentes. Vocês sentaram espalhados demais, irmão. Tem que ficar mais perto aqui para a gente ver, né? Mais na frente, né? Mas não é isso que eu queria falar, não. Nós queremos... eu preciso de uma reunião com os irmãos. E eu estava aqui pensando, não sei se a gente faz depois da reunião, no sábado, é uma reunião rápida. Ou depois da ceia. O que vocês preferem? Fala, gente, vocês preferem? Estou dando a oportunidade. Depois da ceia ou depois da reunião? Porque a gente já fica aqui. Quantos que querem depois da reunião? Então pronto, temos aqui quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dirigentes, né? Tem mais ali, né? 12. Então, aí os irmãos avisam para os demais, irmão Suelo, aí depois da reunião, a gente faz uma reunião com os dirigentes e, aproveitando aqui, que não precisa estar ligando para todos, mas vocês avisam os demais, já vamos ir para a reunião, as esposas, né, com certeza todas irão, né? Falando em esposas, cadê as esposas dos dirigentes? Fica de pé as esposas dos dirigentes. Cadê as esposas dos dirigentes? Tem um ali sentado com a criança, mas... Muito bem. Entendeu o recado, né? Deus abençoe. Nós teremos a reunião para quem tem assunto, para tratar, alguém que está fora de comunhão, quer entrar em comunhão, ou algum assunto referente à sua comunhão, venha sexta-feira às 19h30, aqui na secretaria, para a reunião. Quinta-feira, no culto da bênção, estará pregando o pastor Roberto Santos. Os irmãos venham para o culto, está uma bênção, não falte, incentive os demais irmãos. Muitos aqui, né, têm participado, mas muitos também não têm vindo na quinta-feira. Vem, irmão, para o culto de quinta-feira. É uma bênção, né? Nós pedimos, estamos pedindo aos irmãos dirigentes para não estar marcando nenhum trabalho na quinta-feira, exceto alguns casos que nós conversamos por não haver nenhuma, um outro jeito, mas não faça. Reuniões, às vezes que não, só para, não que os irmãos são obrigados a vir na quinta-feira, mas por exemplo, fica livre. Tem um irmão, não queria ir na quinta-feira lá na sede, mas tem um trabalho X, tem isso, aquilo. Eu pedi aos irmãos a compreensão para que não façam, justamente para os irmãos terem liberdade, porque muitos gostam de estar aqui, para vir na quinta-feira, estar cooperando e os irmãos estejam ajudando. Domingo temos a escola bíblica dominical às 8h30 e à noite tem o culto do amigo, todos trazendo um amigo para ouvir a palavra de Deus. Presbítero Adilson José e família, onde estão? Está nos visitando hoje? Muito bem, está lá. Eles são do Ministério de Palmeiras, filho do irmão Aedes, né? Então, os irmãos que estão ali nos visitando, Deus abençoe, prazer recebê-los aqui, né? A igreja quer saudá-los com bem-vindo, que diremos? Bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Quem é que pôs que é culto do amigo aqui? Pode trazer, mas o culto do amigo não é agora, tá, irmãos? Aí
é sempre depois do batismo. Não é isso? Ah, vou ficar todo domingo aí, tira aquela motivação. Por isso que eu quero, nós temos logo após o batismo, o culto do amigo, né? Para que você possa trazer realmente um amigo. Infelizmente, alguns não estão nem dando importância para isso, mas no próximo nós vamos incentivar, vamos falar mais, então não é o culto do amigo. Veio aqui errado, mas pode trazer, todos os cultos nós temos que trazer visitantes. Amém? Nós resolvemos, eu preciso assinar uma escritura na cidade de Piranhas, já tem umas 2 semanas que nós estamos protelando, e eu vou aproveitar e estar indo na cidade de Piranhas, Bom Jardim, passando por as nossas congregações, e devo chegar até, se der tempo, até cidade de Barra do Garças. E nós estamos decidindo aí sobre a nossa escola bíblica, e alguns contratempos acontecendo, mas nós vamos definir algumas coisas, estaremos avisando para os irmãos. Então os irmãos orem por nós, para que Deus possa nos abençoar, e dependendo da agilidade, podemos, se formos a Barra do Garças, vamos chegar até Rondonópolis e vamos estar retornando até na sexta-feira. Eu creio que, se der tempo, tem alguns irmãos ali nos aguardando há mais de 2 meses para nós conversarmos. Não tem nada, é mais para conversar mesmo e sentir alguma coisa, saber algumas coisas ali. E os irmãos orem para que Deus nos acompanhe, para que Deus nos guarde, nos leve e nos traga em paz. Nós, nessas viagens, e a gente vê tanta coisa, tantos acidentes acontecendo, né? Estivemos, eu, o pastor Hermógenes, ali em São Paulo, na escola bíblica, no aniversário, ele foi antes do aniversário do pastor José Wellington, nos representando ali, e é Deus que nos guarde. Nós fomos e voltamos em paz, não teve nenhum problema, né? Nenhum incidente, nenhum acidente. Então isso é Deus nos aguardando. Então sempre nós pedimos oração para os irmãos orarem mesmo, e sempre que nós saímos, nós estamos orando. E eu aprendi com o pastor Hermógenes, orando, quando a gente sai, orar, pedindo a Deus para preservar a nossa vida, né? E livrar-nos do mal, né? E também dos acidentes, preservar também material. Lembro que, não sei se ele se lembra, quando ele capotou o carro, ele saiu, orou para Deus guardar. Não teve nada, mas teve prejuízo, que o carro capotou, Deus abençoou, não teve nenhum arranhão, um acidente feio, né? Capotou. Aí sempre eu tenho orado, e lembro dele na hora que eu oro. Falo, Senhor, preserva a nossa integridade física e material, e Deus tem nos abençoado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar com o pastor Hermógenes, e agradecendo sempre a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede. O irmão Francisco Saliano vai estar recebendo aqui, vai distribuir as boletas das congregações, né, da escola dominical. Os irmãos pegam com ele ali. Não, ninguém falou? Tem reunião amanhã? Amanhã tem reunião com todos os professores da escola dominical, professores da sede, né, aqui às 19h30. Reunião com todos os professores aqui da sede às 19h30, aqui na sede. A paz do Senhor para toda a igreja. Já vamos estar orando ao Senhor. Deus eterno, perante o Senhor estamos gratos, meu Pai, por mais uma vez aqui na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, nos alimentando, ó Pai, a nossa vida espiritual, para que possamos continuar na nossa jornada, na nossa caminhada, até encontrar com o Senhor nos lares. Deus amado, abençoando toda a igreja, ó Pai, sustentando, fortificando a Tua igreja, para que a Tua igreja possa continuar, ó Pai, renunciando, ó Pai, o pecado, as coisas que não convêm à Tua santidade, mas que possa estar revestindo da graça, ó Deus, da pureza, da santidade, e que possamos, ó Pai, ser como Daniel, ó Deus, não nos contaminar com o manjar deste mundo,
mas está, ó Pai, te servindo e andando no centro da sua vontade, abençoando o caminhar da tua igreja, todos os trabalhos que seguem, a viagem do pastor Wellington, meu Senhor, que vai, ó Pai Santo, passar a vários lugares, que o Senhor possa conduzir, abençoar e usar Ele em todos os momentos, e que todos os tratados sejam, ó Pai, na vontade do Senhor, e que haja aprovação do Senhor em tudo, para a glória do nome do Senhor. Pai bendito, abençoando o Senhor a todos nós, despedindo-nos em paz, levando para os nossos lados, uma noite feliz, abençoada, é o que nós te rogamos e te agradecemos no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Produtora de vídeo AD Filmes.